Tem um pessoal aí que não tem muito o que fazer da vida. Eu não sei se eles não têm um hobby, não fazem um esporte, sei lá. Mas num momento de tédio, pegaram aquela lista do Renan Calheiros, sabe aquela lista dos 11 crimes do Bolsonaro? E somaram todos os tempos de prisão que o Bolsonaro pode pegar se for condenado em cada um dos crimes. Tiveram, obviamente, que usar uma calculadora ou um PowerPoint, porque o número é absurdo, e chegaram no número final de 32 anos de prisão. Então Bolsonaro pode ficar 32 anos preso em função dos crimes que ele cometeu durante a pandemia. E esse número é um número bem simbólico, porque é praticamente um ano preso para cada ano que ele ficou como político, como parlamentar. Olhem só, porque o Bolsonaro ficou 30 anos na vida pública, né? Seria até pedagógico, interessante isso, uma justiça divina. O Bolsonaro, para cada ano que ele foi parlamentar, não fazendo absolutamente nada, porque ele foi um péssimo parlamentar, não tem nenhum projeto aprovado, tem 2 projetos ridículos aprovados, ele pegaria um ano de prisão. E já que a família dele gosta tanto de... não é muito compatível, melhor dizendo, com tratamentos humanitários, né, mais humanizados para os presos, nós poderíamos implementar uma nova metodologia carcerária para o Bolsonaro. A gente pegaria o presidente, colocaria ele numa jaula, já que ele é um animal, e botaríamos ele em exposição, em um circo, zoológico, para que os visitantes, ao passarem por ele, pudessem ficar jogando amendoim para ele comer. Já que ele é broxa, o amendoim seria perfeito, já resolveria outro problema também. Ele ia ficar comendo, né, com aquele aspecto símio do Bolsonaro, porque ele come com as mãos, ele não tem etiqueta nenhuma. Então nem iria tirar o amendoim da casquinha, ia botar tudo na boca, iria comer, talvez ia ficar sem a dentadura, ia ficar um pouco difícil. Mas aí ele que se vire para comer o amendoim e resolver o problema de impotência que ele possui. Agora, 32 anos é muito tempo. E o relatório da CPI vai vir pesado. E já que a gente está no começo do vídeo, vamos tirar algumas coisas da frente, porque toda vez que eu falo sobre a CPI, as pessoas acabam vindo aqui nos comentários falando o seguinte: ó, não vai virar nada, tá demorando muito, vai acabar em pizza. Isso parece que as pessoas ainda não conseguiram perceber, ou ainda não tiveram entendimento, que para uma CPI terminar em pizza, ela precisa ser preparada para terminar em pizza. O que não foi o caso dessa CPI aqui. Nessa CPI, o governo foi minoria dentre os integrantes. Se o governo fosse maioria, aí sim o relatório seria um relatório brando, o relatório seria um relatório ameno, o relatório iria ser conduzido para a pizza. Mas não foi o caso da CPI da pandemia. Tanto é que, desde o início, houve toda a estratégia para que o relatório fosse pesado. Tanto é que quem protocolou o pedido de CPI, a abertura da CPI, foi o Randolfo Rodrigues. Tradicionalmente, quem protocola o pedido é o presidente da comissão. Só que como o Randolfo Rodrigues ele é muito oposição ao Bolsonaro, eles decidiram colocar o Omar Aziz, que é de Manaus, que é do Amazonas, que é do PSD, é um partido mais neutro, não é da rede. Então perceba que tudo foi construído para que a CPI desse certo. E o relator foi o Renan Calheiros, um político experiente, e a CPI deu certo. E outra, como nós falamos no começo, não tem como você ter 500 mil mortos naquela época sem ter punição. Era simplesmente impossível isso acontecer. Então para com essa história que a CPI não vai dar em nada, porque a CPI não foi conduzida para não dar em nada. A CPI foi justamente conduzida para dar. Tanto que o Renan Calheiros, o relatório dele é um relatório de mais de 1000 páginas. E ele não tá de brincadeira. Olhem só, a equipe, saiu no jornal O Globo, a equipe que o Renan Calheiros estava reunido na última quinta-feira. Olhem só, em uma reunião, na última quarta-feira, em uma reunião que começou às 15 horas e terminou à meia-noite em seu gabinete, Renan Calheiros repassou os principais pontos a serem mantidos ou ajustados no parecer. O Renan já modificou esse relatório mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Então não é um relatório que tá para brincadeira. Não é um relatório que vai ser conduzido para um nada. É um relatório que está sendo muito bem embasado. Olhem a equipe que o Renan Calheiros participou dessa reunião. Mais de das 3 da tarde até a meia-noite. 9 horas de reunião. Olhem só. Renan repassou os principais pontos a serem mantidos ou ajustados no parecer. Participaram da conferência com o relator 7 consultores legislativos. 7 consultores legislativos. 4 policiais federais. 2 técnicos do Tribunal de Contas da União. 1 da Receita Federal e 2 assessores de imprensa.
Vamos somar todas as pessoas que participaram dessa reunião. 7 mais 4, 11, mais 2, 13, mais 1, 14, mais 2, 16. 16 pessoas participaram dessa reunião de mais de 9 horas. Não dá para você falar que essa CPI não vai conduzir em absolutamente nada, porque ela não está sendo preparada para pizza, ela está sendo preparada para ser pesada, e muito pesada. E por mais que você queira falar, ora, mas não vai virar nada, não está virando nada. Como que não está virando nada? Olhem essa notícia da Folha de São Paulo do dia 12 de outubro. CPI produz provas e alimenta 8 investigações de órgãos de controle antes mesmo de conclusão. Então a CPI, antes mesmo de terminar, antes mesmo do Renan Calheiros entregar esse relatório, que é um relatório bombástico, e todo mundo que está pegando trecho do relatório, falando, a imprensa está dizendo que é um relatório muito bem feito. Dividido em partes, vai ser assim uma peça que vai ser difícil para o Bolsonaro se mexer com relação a isso. E outra, mesmo que o relatório não incrimine ninguém, não condene ninguém, ele faz proposições de mudança de regras, faz proposições de mudança de lei. E uma dessas proposições é que o governo arque com os custos ou pague uma pensão para aqueles que foram órfãos, que ficaram órfãos durante a pandemia. Então, até os 18 anos, vai ser proposto um auxílio para que essas pessoas possam se manter. Porque muitos ficaram órfãos durante a pandemia. Muitos pais, muitas mães, muitos avós que sustentavam as famílias morreram. E aí, esses órfãos da pandemia, o que vai virar deles? O que serão deles? O que será deles? Então a CPI está propondo uma política pública para auxiliá-los. Se isso passar, já deu certo. Já deu certo, porque a gente não pode pensar na CPI também somente como um instrumento punitivo. A CPI é um instrumento de politização, para politizar de políticas públicas. Então, se isso sair, já está ótimo. Então aqui, olha só, CPI produz provas e alimenta 8 investigações. Processos de órgãos como TCU, Polícia Federal e Anvisa foram abertos ou fizeram uso de elementos com avanços da comissão da pandemia. E em São Paulo, foi aberta uma CPI para investigar o que aconteceu com a Prevent Senior. Então, olhem só, a CPI criou outras ramificações. E você vai falar que não dá em nada? Como que não deu em nada? Já abriram outras investigações. CPI no estado de São Paulo para ver o que aconteceu com a Prevent Senior. E tem alguns que vêm aqui e falam o seguinte, olha, mas está demorando muito. Como que está demorando muito? A CPI nem terminou e, como eu já falei, outras investigações já foram abertas. Outras CPIs derivadas já foram abertas. E o relatório nem foi entregue. Como você quer que o processo ele caminhe? Como você quer que o processo ande se o relatório não foi entregue? Se a comissão ainda nem acabou? Então calma. Perceba que está caminhando. Ah, tá em passo de tartaruga, mas está caminhando, na verdade, mais rápido do que você imagina. Porque, como eu falei aqui, como saiu na Folha de São Paulo, 8 investigações já foram abertas. E outras CPIs também foram. Então, vamos ter calma. E a Folha de São Paulo, hoje, em editorial, falou uma CPI efetiva. Comissão no Senado destoou de Câmara e PGR ao escrutinar desmandos do Planalto. Então, já é um sucesso, já é efetiva e Bolsonaro está com medo desses 30 anos de cadeia. Ele sabe disso. Ele sabe, ele fez a conta quando começou a ser vazado os crimes, porque ele tem essa informação muito antes da gente. Por isso que ele começou a atacar o Renan Calheiros, por isso que ele mandou o Carla Zambelli, ou possivelmente, né, deve ter mandado o Carla Zambelli e o Ricardo Barros a atacar o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros está sendo ameaçado de processo. O Ricardo Barros ameaçou que vai processar o Renan Calheiros. Por quê? Porque há uma tentativa de intimidação, porque o Bolsonaro sabe que vai ser pesado. Guilherme Amado na coluna. Bolsonaro pode pegar 32 anos de prisão se receber pena mínima nos 11 crimes citados. Crime com maior pena prevista é epidemia com resultado em morte, 20 a 30 anos de reclusão. Jair Bolsonaro pode pegar pelo menos 32 anos de prisão, são 32 anos no mínimo de prisão, se ele for condenado em cada um desses casos. Então ele está desesperado. Ele sabe que a situação dele ficou complicada. Porque esses processos, eles vão começar a caminhar a partir do ano que vem, no final desse ano, no ano que vem. Porque os processos contra ele não vão começar. Mas contra outras pessoas, Nise Yamaguchi, Paulo Zanotto, toda essa galera, Prevent Senior, vai começar a andar. E tudo isso estava dentro de uma engrenagem. Eles não agiram de um modo autônomo. Havia a orquestração do Palácio do Planalto em função do o crime contra a humanidade, da imunização de rebanho. Então tudo isso estava orquestrado, vai chegar no presidente. Então ele está desesperado, porque ele precisa fugir o máximo possível da prisão.
Então ele precisa da eleição do ano que vem, ele precisa do apoio popular e ele tá desesperado. Por isso que ele começa a falar que a culpa não é dele, do gás, que a culpa não é dele, da gasolina, que ele quer privatizar, porque ele tá tirando pra todo lado. Vai num evento religioso, ele está desesperado. Porque são, no mínimo, 32 anos de prisão. 32 anos. Imaginem só. Será que vai rolar visita íntima em todos esses anos de prisão? Se não rola visita íntima nem hoje, Bolsonaro preso não vai rolar, por mais que a gente vá jogar amendoim nele. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.